Flamengo, olha que nota da ESPN. Com apenas uma vitória em 5 jogos, dois empates e 2 derrotas. É a pior fase sob o comando do Tite e pode piorar hoje. O time joga contra o Palestino. Não sei se o Palestino é tudo isso para botar medo na torcida, não. Pra ser bem honesto com vocês. Mesmo fora de casa, o Flamengo vai pressionado para vencer. Precisa evitar a pior campanha em mais de 20 anos. Uau! Caramba, na Libertadores. Não sabia disso. No momento, são 4 pontos em 3 jogos. Começo abaixo do esperado, o clube só teve em 3 edições, 2008, 12 e 23. Que momento! Rubro Negro foi eliminado da fase de grupos com uma vitória, parari, parará, parará. Aí tem aqui um levantamento deles aqui das campanhas, né? Então, próximos jogos. Olha só o que tem pela frente o Flamengo. Palestino fora, eu acho que é um jogo bem acessível. Dá para o Flamengo ganhar tranquilo. Mesmo jogando isso aí, né? Tem o Corinthians, o Flamengo é o mandante. O jogo é no Maracanã. O Flamengo é favorito para ganhar do Corinthians, gente. Aí, assim. Então, vamos lá. As pessoas falam que a imprensa derruba técnico, né? Vocês ficam aí, taranã. Verdade é o seguinte, o Flamengo contratou o técnico errado. Por um motivo muito simples. O tipo de jogo que o Flamengo quer, ou que o flamenguista quer ver do time dele, o Tite nunca foi capaz de dar. O Corinthians teve um time, acho que foi o de 2017, se eu não estiver enganado, que foi um grande time que o Tite dirigiu, um time que fazia muito gol, um time que jogava mais bonito, né? Tem um jogo contra o Once Caldas na Neoquímica Arena que foi um show. Então o Corinthians tinha um belo time, talvez tenha sido o melhor time em termos de futebol vistoso, bonito de ver, da era Tite, mais até do que o time que foi campeão do mundo. O Tite sempre foi um cara seguro. A principal palavra que define o técnico do Flamengo é segurança. E quem contratou devia saber, né? Quem contratou devia saber. Mas como só se contrata hoje por causa de rede social, então a grande verdade é que o Flamengo contratou o nome e não contratou o profissional, entendeu? E aí fica complicado. Nesse momento, o Flamengo vive uma pré-crise, que na minha cabeça é muito clara, uma pré-crise. E se o Flamengo não ganhar do Palestino, se o Flamengo não ganhar do Corinthians e não ganhar do Bolívar, aí vai ter que trocar de técnico de novo. E aí a questão, acho que tem uma coisa que a gente precisa falar do Flamengo pra gente encerrar a nossa live aqui. Não é só uma questão de, só o Jorge Jesus serve. Porque se o Jorge Jesus tivesse ficado no Flamengo, talvez ele não tivesse o tamanho que ele tem hoje pro coração do torcedor, pro seu coração de flamenguista. Mas como ele ganhou tudo da forma meteórica que foi e foi embora, ficou aí um vazio, uma lacuna. Que sabe aquela coisa quando o Pelé parou, que todo mundo ficava procurando um novo Pelé para a seleção brasileira? É isso, não existe. Por mais que Jorge Jesus pode voltar hoje ao Flamengo, não vai ser igual. E basta lembrar que se o Flamengo perde pro Emelec, logo quando ele chegou nas quartas de final daquela Libertadores que ele ganhou, acho que foi 19, né? Talvez o futuro dele fosse outro. Então não é esse o problema. O que deixa o flamenguista irritado, acho que não é tanto só a ausência do Jorge Jesus. É a escolha dos dirigentes do Flamengo por treinadores que não entendem como funciona o coração do flamenguista e, principalmente, não entendem que time eles têm lá, que tipo de jogadores tem lá no Flamengo, para que um determinado treinador se encaixe com aquele estilo, com aquele tal de modelo de jogo, né? Aliás, é uma coisa que eu, sinceramente, eu vou passar a combater.
Porque modelo de jogo funciona na Europa. Aqui não. Aqui o cara tem que chegar e trabalhar com o que ele tem. O Zubeldia no São Paulo está sabendo fazer isso. E o Dorival é o que é porque sabe fazer isso. E o Dorival fez isso no Flamengo. Né? O Tite quer jogar de uma outra maneira, um jogo posicional, o ponta que não vai no fundo, sabe, que vai, o Bruno Henrique vai até o bico da área, aí volta, toca a bola para trás. Isso irrita o flamenguista. O flamenguista gosta de volume de jogo, gosta de muita finalização, de muito escanteio, de toque de bola, de lance, de tabela. Isso é o Flamengo, bicho. O Flamengo é arte. O Flamengo não é só um time de futebol. O Flamengo representou uma era que ainda está viva no coração de muita gente que tem seus 40, 50 anos. A era do Zico, do Andrade, do Adílio, do Leandro, do Júnior, do Raul Plasman, do Moser. É Bebeto. É futebol show, meu camarada. E ganhar. Ah, é difícil? Sinceramente, com a Arrascaeta, com o Bruno Henrique, com o Gerson, com o Pulga, é difícil produzir esse futebol? Com o Pedro? Tudo bem, que a zaga do Flamengo é meio mais ou menos, mas do meio pra frente não é difícil. Agora, tem que trazer um técnico que saiba o que ele tem que fazer para que essas peças produzam o futebol que eles têm. E o Tite não é esse cara. Então, vai ser mais um técnico que vai passar pelo Flamengo. Anotem aí. E que não vai ficar. Tite não vai ficar. Ele pode até sobreviver aí ao Palestino, que também não é nenhuma... Não é nada muito... Não precisa de muito para sobreviver ao Palestino. O Palestino não é o Atipato. O Atipato é um belo time. O Palestino, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas. Vou até dar uma olhada no grupo aqui, ó. O grupo do Flamengo. O Flamengo está em segundo. 4 pontos. O Palestino tem 3. É um confronto direto, meus senhores. Então o Flamengo precisa pelo menos empatar. Esse negócio de estatística aí, pra mim é bobagem. Mas o ideal pro Flamengo é ficar em primeiro aqui. Pra fugir dos primeiros. Pra fugir desse cara aqui, ó. Do Palmeiras. Pra fugir de times como o próprio Atipato. Pra fugir de um clássico. Se é que o Fluminense vai terminar em primeiro mesmo, tenho minhas dúvidas, né? Pra fugir desse cara aqui, ó, o Atlético Mineiro, que tá jogando muito, do River. O Flamengo tem que se classificar em primeiro para evitar esses caras logo de saída aí no mata-mata da Libertadores. Vai conseguir? Não sei. Eu acho que o Flamengo não era nem para estar assim. Se o flamenguista fosse um torcedor comum, se o flamenguista fosse um cara que se contentasse só em vencer e desse esse tipo de feedback pro Tite, eu acho que o Flamengo estaria melhor. Eu entendo que a pressão que está se formando, principalmente depois do último jogo contra o Amazonas, não dá para o Flamengo ganhar de 1-0 do Amazonas no Maracanã e nem na Conchinchina. Não dá! Não dá! Ele fez isso. Ele fez 1-0 e desligou o time. Então, ele chamou o Rai para dentro de casa. Então, agora lide com o Rai, né? E essa pressão está atrapalhando. Está atrapalhando e vai atrapalhar mais. Porque a arquibancada, quando ela diz fora, meu amigo, aí o bicho pega.